Bom dia, pessoal. A gente vai fazer agora a segunda aula da nossa RDE, que a gente vai abordar o assunto de limites fundamentais, que são alguns tipos especiais de limite que a gente tem e que aborda algum tipo de indeterminação também, tá? Então, as indeterminações envolvidas são, além do zero sobre zero que a gente viu anteriormente, essa expressão aqui do 1 elevado ao infinito e do infinito elevado a zero. Existem três tipos de limites fundamentais, então, e eles nos ajudam a calcular algumas expressões, tá? Então, eu vou fazer a demonstração, é uma aula bem, talvez, eu acho que vai ser a aula mais longa da nossa primeira RDE, né? Eu acredito que seja uma das mais longas. Eu pensei de dividir em dois vídeos, mas um com teoria, outro com os exercícios, mas eu acabei mudando de ideia e vou fazer tudo num vídeo só. Então, eu espero que não fique muito cansativo para vocês. Mas, assim, são três casos, né, de limites fundamentais. Dois deles, que é esse primeiro aqui e esse último, a gente consegue demonstrar o porquê que o resultado desses limites dá 1 e aqui é ln de A, né, é um número finito. Esse daqui que dá o número E, que é o número de Euler, eu não vou fazer a demonstração dele, gente. Se vocês procurarem livros de cálculo, geralmente não apresenta demonstração também. Livro de cálculo 1, na verdade, não apresenta demonstração, porque a demonstração dele, assim, ele não é tão elementar quanto as outras. Envolve conceitos bem abstratos, assim, assuntos que vêm lá do cálculo 2, que lá no finalzinho do cálculo 2, que talvez a gente chegue no ano que vem a ver esses assuntos, né? Que é o conceito de série de potência. Aí a gente consegue escrever, quando a gente tem um binômio, né? Que isso aqui é um termo, quando tem dois termos a gente chama de binômio. A gente consegue escrever o binômio por meio de somas, de um somatório, e aí é o que a gente chama de série, né? Então, envolve uns conceitos bem mais avançados, então não tem como fazer essa demonstração para vocês nesse momento, porque vocês não têm bagagem suficiente para compreender, tá? Então, a gente vai ficar na demonstração desse primeiro, na demonstração desse segundo, que são casos mais simples, e eu vou mostrar, e a demonstração, na verdade, consiste em sair dessa formulazinha aqui e por que chegar nesse resultado, né? Porque se fazer a conta, né? Se vocês forem ver, substituir aqui 0 no lugar do x e 0 aqui embaixo, vai ficar 0 sobre 0, né? Então, vai ficar indeterminado. Então, como que faz para se fugir dessa indeterminação? Então, são alguns recursos teóricos que a gente vai utilizar. Na prática, gente, vocês não vão fazer essas demonstrações. As demonstrações é só para a gente chegar, assim, por que que isso é isso? Mas, na prática, a gente vai usar esses três casos para resolver alguns tipos de limite. Alguns deles são bem simples, outros deles já são um pouquinho mais complexos, mas a gente consegue manipular a conta de forma a chegar numa expressão dessa para usar esses resultados que eles apresentam, ok? Então, gente, começando então pelo primeiro limite, né? Então, a gente chama, é o limite mais comum dos limites fundamentais, e a gente chama ele de limite trigonométrico, porque envolve uma função trigonométrica. O segundo a gente chama de limite exponencial, porque o resultado dele é o número de Euler, que a gente geralmente usa como base para a função exponencial, né? E o último a gente chama de limite fundamental logarítmico, porque o resultado dele é uma função, é um ln. O ln é um logaritmo natural, né? Aí, então, fazendo a demonstração, para o primeiro caso, gente, a gente vai precisar de uma propriedade que a gente não sei se viu nas aulas anteriores. Eu acho que eu foquei mais as propriedades mais simples de limite. Então, a gente vai precisar do conceito de uma dessas propriedades, tá? A propriedade diz o seguinte, que se eu tenho, ele geralmente é conhecido como teorema do confronto, propriedade do confronto ou sanduíche. Eu vou até pegar uma folhinha extra aqui para tentar explicar para vocês, gente.
Mas a ideia é o seguinte, desse teorema. Então, se eu tenho o limite de uma função h de x, com x tendendo a e esse limite vale L. E esse limite L também é o limite de uma outra função chamada g de x, com x tendendo a também. Se eu tiver uma função entre a f e a g, então, digamos, a f não, a h e a g, né? Então, então ele vai ser maior que uma e menor que a outra, né? Se eu tiver uma situação dessa, em que o f ele é maior que o h e o f é menor que o g, o que acontece com o limite? Eu tomar o limite da função f no mesmo ponto de análise das anteriores. Como eu tenho uma que é maior, que vai para L, a outra que é menor também vai para L, a gente fala que a função que está presa entre as duas também vai para L. Então, isso é a ideia do teorema. Graficamente, a gente tem o seguinte. Eu tenho que uma função é como se eu tivesse aqui uma função h de x, e ela está vindo com um limite L aqui. Tem uma outra função que também tem que se comportar de uma outra maneira, mas também está tendendo para L, que a gente chama de g de x. Então, essa daqui de cima é a maior do que a de baixo. E eu tenho uma terceira função que está entre elas. Em algum momento, pode ser que em um momento ela esteja abaixo de uma, mas no intervalo de análise, acontece dela estar entre as duas curvas, né? Então, quando isso acontece, a função que está presa no meio vai para o mesmo limite das outras duas. Se a de cima é L, se a de baixo é L, a função do meio tem que ser L também. Então, assim, o único detalhe que eu faço a ressalva aqui é que essa função, acontece essa característica aqui dentro de um determinado intervalo. Então, eu posso limitar aqui um intervalo de análise para a gente fazer essa comparação bem certinho. Então, a função dentro desse intervalo aqui destacado, ela tá entre as outras, né? Então, não necessariamente todo o comportamento da curva tem que tá entre as duas curvas, tá? Então, esse é um dos conceitos que a gente vai usar para mostrar o limite fundamental 1, que é o limite trigonométrico. É o teorema do confronto, tá? É uma das propriedades. Bom, então, falando sobre ele, né? Como a gente falou um pouquinho, aqui eu recortei um pedacinho do ciclo trigonométrico. Então, aqui eu tenho um ângulo, o que está em vermelho seria o recorte do ciclo trigonométrico, que é uma circunferência de raio 1, né? Então, aqui está destacado que o raio da circunferência é 1. Então, daqui até aqui é 1 também. E a gente marca um ângulo que a gente chama de ângulo X. Esse ângulo X a gente destacou 3 medidas, na verdade, né? Que é a medida aqui de A até C, que corresponde ao cateto oposto do X, então ele está relacionado com o seno do ângulo. Esse segmento aqui que é tangente ao ciclo trigonométrico, que já do próprio nome, né? Ele equivale à tangente do ângulo. E aqui eu tenho o segmento que é o comprimento da corda aqui, ó, é o comprimento desse arco que corresponde ao ângulo X, né? Então, é o comprimento do B até o C. O que acontece? Se a gente for comparar o tamanho desses segmentos, a gente sabe que o AC, só visualizando, a gente consegue ver isso visualizando, gente. O AC, ele é o menorzinho de todos. O BD é o maior e o arco fica entre um e outro, né? Então, ó, de B a C, que é o arco, ele vai ser maior que o AC, mas vai ser menor que o BD. Substituindo o que a gente conhece, né? O AC, a gente pode indicar pelo seno de X. Eu tô usando o com I, gente, porque eu tô digitando tanto isso e no computador a gente, para poder puxar a fórmula, a gente tem que digitar como
com a função em inglês, então parece com i. Então eu fico com isso na cabeça, na hora de escrever sai o i também, mas é o seno de x, tá? O BX é a correspondente ao arco. O arco, na verdade, equivale ao ângulo, então a gente chama de x. E o BD é a tangente do ângulo, então tangente de x, certo? Se eu dividir todo mundo que tá aqui, eu pego toda essa expressão, essa desigualdade, e vou dividir pelo seno de x. Eu posso fazer isso sem me preocupar com meu neném tá chorando, gente, eu tô escutando ela, me desconcentra. Então, assim, se eu dividir todo mundo pelo seno de x, e eu posso fazer isso sem preocupação com a igualdade, porque como a função ela é periódica, assim, a gente pode limitar a função no intervalo que ela é só positiva, e aí ela não vai interferir na igualdade da função. Porque assim, quando eu tenho uma desigualdade e eu multiplico por algo negativo, as desigualdades se invertem. Então, assim, se caso a desigualdade invertesse também, não teria tanto problema, porque eu inverteria todas elas, né? Então, acabaria ficando uma relação semelhante. Mas aqui eu posso limitar ela só no intervalo em que o seno é positivo. Então, eu posso limitar de 0 a π, onde o seno sempre ser valor positivo, e assim eu não preciso me preocupar com o símbolo de desigualdade, tá? Então, assim, se o seno, ele for... Então, se eu pegar e dividir o seno pelo seno, como resultado, eu estou dividindo uma coisa pela mesma coisa. Então, uma coisa dividida pela mesma coisa é 1, né? Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, x, seno de x. Aqui, a tangente, gente, ela é a mesma coisa que o seno de x pelo cosseno de x. Tudo isso pelo seno de x. Então, só escrevi essa tangente como forma de seno e cosseno. Tá, reescrevendo isso para ficar mais organizadinho, né? Seno de x. Eu vou manter a primeira fração. E vou inverter a de baixo, que é como se fosse seno por 1. Então, vai ficar 1 sobre seno. O que acontece? Posso simplificar esses caras aqui também. Simplificando, eu vou ter a expressão aqui, ó, 1x seno de x menor que 1 sobre o cosseno de x. Se eu inverter as frações, porque lá no limite fundamental, eu tenho uma expressão parecida com essa. Só que não é bem essa, é parecida só, né? Então, eu tenho a expressão aqui, ó, seno de x por x. E aqui eu tenho x por seno de x. Então, o que eu faço? Eu vou ter que inverter esse carinha. Então, se eu inverter uma das frações, eu tenho que inverter todas elas. E se eu inverter todas elas, automaticamente, as desigualdades têm que ser invertidas também, tá? Então, vou tentar fazer aqui. Vamos ver se a gente consegue terminar aqui. O inverso de 1 é 1. Toma o inverso desse. Então, é seno de x por x. Toma o inverso desse, cosseno de x. As desigualdades ficam invertidas, tá, gente? Só para ficar mais claro aqui, gente, eu vou fazer um exemplo aqui com o número no cantinho, só para vocês terem ideia do por que eu fiz essa inversão, né? Então, ó, por exemplo, pegue lá, ó. Meio vale 0,5. Se eu pegar o número 1 sobre 3, é 0,33. 0,5 é maior do que 0,33, né? Então, se eu inverter esse 1 sobre 2, eu vou ter 2. Se eu inverter 1 sobre 3, eu vou ter 3. Quem que é maior agora? É o 3. Então, se eu inverter a fração, inverter as duas frações, a comparação entre elas tem que ser invertida também, tá? Então, é por esse motivo que tomei o inverso do 1, tomei o inverso desse, tomei o inverso desse, e aí eu tenho que tomar o símbolo aqui de desigualdade também invertido,
certo? Beleza. Se eu aplicar agora o limite em cada um desses termos, né? Eu vou ter o limite desse cara, o limite desse, né? Então, eu vou aplicar o limite em cada uma dessas situações. Limite do cosseno de x. Com o x tendendo a zero. Então, ó, limite do 1, de x tendendo a zero do número 1. 1 é um número constante, então, resolvendo o limite é 1 mesmo. Esse cara aqui, a gente não sabe quem ele é. Então, a gente vai deixar ele só indicado. Seno de x por x. Limite do cosseno, quando o cosseno vale, quando o x tende a zero. Cosseno do zero, gente, é só vocês olharem lá nas tabelas, se vocês não lembrarem. Mas cosseno de zero é 1. Então, tem essa situação. Ou seja, eu tenho um limite que está preso entre o valor 1 e 1. Se de um lado, esse cara aqui que é maior que esse limite é 1, e esse cara aqui que ele é, o limite é maior que ele também é 1, o que acontece com ele? Significa que a função aqui está presa dentro de duas outras funções, que um resultado 1, que tem limite 1. No caso, seria a função 1 constante e a função cosseno de x. E pelo teorema do confronto, como a gente tinha visto lá anteriormente, então, tenho lá a função 1, com limite 1, cosseno de x, com limite tendendo a 1, quando x é 0, e eu tenho uma função presa entre os dois. Automaticamente, a gente pode concluir que o limite também desse cara vai ser 1. Certo? Então, vem daí essa fórmula que aparece como resultado igual a 1, tá? Vem da construção geométrica do seno e do cosseno, da comparação que a gente faz. Então, assim, ele é um pouquinho mais abstrato do que só as continhas que a gente fazia, né? Então, envolve vários conceitos, tanto trigonométricos quanto algébricos, para a gente pensar. Mas, a princípio, não é uma demonstração muito difícil, tá? É uma demonstração até que, se vocês seguirem bem com calma, a explicação vocês vão ver que é bastante compreensível. E assim, o que a gente vai, então, feito essa demonstração, a gente vai ver algumas aplicações de como resolver limite usando esse limite fundamental. Então, toda vez que eu me deparar com uma situação que eu tenho essa expressão, eu posso usar esse valor como sendo 1, o limite dele como sendo 1, tá? Só que, às vezes, as fórmulas que aparecem nas nossas contas não é bem isso, aparecem coisas diferentes. Então, é nesse sentido que a gente vai fazer os exemplos. Então, olha, um dos exemplos é esse, ó. Ele não é bem igual ao que está lá no limite fundamental, mas eu posso manipular de uma maneira que eu consiga usar o conceito do limite fundamental. Então, mais uma vez, o que vai ser importante para vocês na hora de vocês calcularem? É saber quanto que esse limite vale. Então, isso vocês vão ter que memorizar, tá, gente? Limite fundamental trigonométrico, que é o seno de x pelo x, vale 1. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. E aí, a gente usa esses conceitos para resolver problemas desse tipo. Saber essa demonstração é bom vocês entenderem de onde vem o conceito, tudo, mas assim, o mais importante é vocês saberem usar esse resultado aqui, tá? Para vocês terem uma ideia, gente, dos concursos que eu prestei na minha vida, quase todos eles, né, é claro que eram concursos para a área de matemática, né, para lecionar matemática, mas todos eles caíram no limite fundamental, ou seja, esse ou um dos outros tipos, tá? Eu nunca participei de a menos do Instituto. No Instituto era uma prova diferente, mas todos eles acabaram tendo um limite fundamental. Então, é um limite, assim, bem... Eles gostam, assim, de colocar, sabe? Para resolver, então, esse problema, o que a gente vai fazer, gente? Voltando aqui ao conceito. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar deixar esse carinha parecido com o limite fundamental.
Então, lá eu tinha um x aqui e um x embaixo. Mas o principal é que o cara que está dentro do argumento do seno, argumento é sempre o que a gente trata, é como se fosse o ângulo, tá? Então, quando a gente falar em argumento, é o carinha que está dentro da função seno. Então, o cara que está dentro do seno, ele tem que ser igual ao cara que aparece embaixo, tá? Então, só que a gente não consegue manipular os caras que estão dentro, mas a gente consegue manipular os caras que estão fora da função. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e transformar esse x no menos 4x. Como que eu faço isso? Eu multiplico, vou reescrever a função aqui, gente, para não ficar escrevendo em cima do enunciado, tá? É como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu multiplico por menos 4 essa função, embaixo e em cima. Tudo que eu fizer embaixo da fração, tem que fazer em cima da fração também, para manter equivalência, tá? Aí, feito isso, o que vai acontecer? Esse 4 que tá aqui, ele é um número constante, eu posso escrever para fora do limite, tá? Limite de seno de menos 4x por menos 4 vezes x, menos 4x, com x tendendo a zero. Eu posso usar a ideia de substituição de variável. Posso fazer direto? Lá na frente, quando vocês... de tanto vocês pegarem o jeito, vocês podem fazer direto. Por enquanto, gente, para a gente aprender bem, principalmente porque pode haver mudança em alguns dos exemplos, nesse não vai ter, né? Mas pode ter mudança com relação à tendência do x, eu acho melhor fazer a mudança de variável, tá? Então, a gente vai pegar e vai chamar o carinha que está dentro do seno de u, certo? Se o x está tendendo a zero, 4 vezes 0 também é zero. Então, o u também está tendendo para zero. Então, é principalmente por causa dessas análises que a gente precisa fazer essa substituição, essa mudança de variável, tá? Então, só repetindo aqui, então vai ficar menos 4, limite de u tendendo a zero, seno de u por u. Agora sim, esse carinha aqui tá igualzinho lá à fórmula do limite fundamental. E a gente sabe que ele vale 1. Então, como resultado do nosso problema, é menos 4 vezes 1, certo? E menos 4 vezes 1 é menos 4. Então, o resultado desse limite é menos 4. Então, assim, se fosse substituir o zero, a gente teria uma indeterminação. Mas ele não é, fugindo da indeterminação por meio do limite fundamental, a gente encontra o resultado menos 4, ok? Tá, próximo exemplo. Próximo exemplo, olha, tem seno tanto embaixo da fração quanto em cima da fração. Eu vou multiplicar, eu vou fazer o mesmo artifício, gente. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer... quebrar isso daqui em dois limites, primeiro. A gente pode fazer assim, ó, limite de seno de 4x dividido pelo limite de seno de 3x. Tá, feito isso, a gente vai usar o mesmo artifício anterior, só que lá no anterior a gente tinha um x embaixo. Aqui a gente vai ter que criar um x embaixo, né? Então, como aqui é 4x, a gente vai dividir esse cara por x e multiplicar por x para manter a equivalência. E aqui é a mesma coisa, vou multiplicar por 3x e dividir por 3x, que daí eu mantenho a equivalência das expressões. Tá. O que dá para fazer também? Eu posso quebrar essa multiplicação em dois limites. Então, vai ficar o limite de x tendendo a zero de 4x, vezes o limite de x tendendo a zero de seno de 4x por 4x. Na parte de baixo, eu vou ter o limite de 3x vezes o limite de x tendendo a zero de seno de 3x por 3x. Fazendo mudanças de variável também. Eu vou fazer no cantinho aqui só pra gente pensar, tá? Então, ó, u eu vou chamar de 4x
e V eu vou chamar de 3x. Quando x tende a zero, ou U vai tender a zero também, porque 0 vezes 4 é 0. E o V também vai tender a zero, porque 3 vezes 0 é 0, certo? Então, feitas essas análises, a gente vai mudar essas variáveis. Esses caras aqui, eu vou manter eles na variável x. Eu vou só mudar os que estão com a função seno, tá? Então, ó, limite de 4x, x tendendo a zero, vezes limite de seno de u sobre u, de u tendendo a zero, limite de 3x com x tendendo a zero, vezes o limite de seno de v por v, v tendendo a zero, certo? Então, no lugar do 4x, coloquei u, no lugar do 3x, coloquei v. Cada um desses carinhas aqui representa um limite fundamental trigonométrico que a gente viu que vale 1. Sobra, então, na nossa conta quem? Sobra esses dois limites. Então, vai ser o limite de 4x dividido pelo limite de 3x. Só que se eu manter desse jeito, gente, o que vai acontecer? Eu vou ter um 0 sobre 0 que é indeterminado. Então, eu vou continuar com uma coisa indeterminada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma das propriedades de limite, que diz assim, que se eu tenho a divisão de limites, é como se eu tivesse a divisão das funções. Então, é o limite de 4x dividido por 3x. Geralmente, a gente faz o contrário, né? É mais ou menos o que eu fiz aqui, ó. Eu tinha duas frações divididas e quebrei em dois limites. Opa. Duas funções, né? No formato de uma fração. E eu quebrei em dois limites. Aqui eu tô fazendo o inverso. Eu tenho dois limites e vou juntar numa fração, tá? E quando eu faço isso, eu tenho x em cima e embaixo. Então, eu posso simplificar esses valores de x e eu fico com o limite de x tendendo a zero de 4/3. Como 4/3 é uma constante, sobra ele mesmo, tá? E aí, a gente resolveu esse limite aqui, ó, que envolvia seno de 4x e seno de 3x. Então, esse limite aqui vale 4/3, beleza? Então, esse é o segundo exemplo sobre o primeiro limite fundamental. Aí, a gente vai ver o último exemplo desse limite fundamental, tá? Então, ó, terceiro exemplo. Terceiro exemplo não tem função seno, mas tem a função tangente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a função trigonométrica que equivale à tangente. Então, a gente viu já lá no início, quando a gente fez a demonstração, que a tangente, a gente pode escrever ele como sendo o seno pelo cosseno, né? Seno de x pelo cosseno de x. Então, isso é a tangente. Então, a definição de tangente essa é a razão entre o seno pelo cosseno. Reescrevendo isso, gente, de um jeito mais bonitinho, eu posso escrever assim, ó, mantém a primeira fração, né? Aqui é como sendo x por 1. Vou pegar esse símbolo de vezes e vou transformar ele no símbolo de um símbolo de dividir, e vou transformar ele no símbolo de vezes e vou inverter a outra fração. Era x sobre 1, agora é 1 sobre x. Então, isso aqui vem lá das continhas lá de matemática básica, lá de divisão de fração, tá? Então, mantém a primeira fração, coloca o sinal de vezes e inverte a segunda fração, tá? Tá, feito dessa forma, a gente pode escrever agora esse limite, reorganizar os termos, porque eu preciso do x embaixo do seno, né? Então, assim, como tá todo mundo ali multiplicando, eu posso fazer trocar esses carinhas de lugar, né? Então, vai ficar, ó, seno de x por x vezes 1 cosseno de x. Então, é só... quando a gente tá pensando em uma multiplicação, vale a comutativa, né? O que significa comutativa?
que a ordem dos fatores não importa. Então, eu posso ter 2 vezes 3, 3 vezes 2 e a mesma coisa. Então, é esse conceito que a gente usa aqui, tá? E aí, eu tenho uma multiplicação, eu posso quebrar essa multiplicação em 2 limites, que é o seno de x por x vezes o limite de 1 cosseno de x. Bom, esse limite aqui que a gente chegou do seno de x por x não precisa de mudança de variável, porque já tem variável x ali sozinha, né? E a gente sabe que isso aqui vale 1. Então, a gente fica com 1 vezes esse limite, né? Esse limite, então, vai ser limite de x tendendo a 0 de 1 sobre cosseno de x. Se eu aplicar o limite nele, vai ficar 1 cosseno de 0. Quanto que vale o cosseno de 0? O cosseno de 0 vale 1. Então, 1 por 1 é 1. Ou seja, o limite inicial lá da tangente de x por x vale 1. Ok? Então, gente, a princípio, nesse primeiro caso, são esses os exemplos que eu trouxe. Eu acredito que lá no material eu coloquei alguns exemplos diferentes são semelhantes assim a forma de resolução, a forma de pensar, mas eu coloquei exemplos diferentes para vocês terem um pouco mais de variedade assim e para aprender a fazer essas continhas, gente, ver bastante exemplo resolvido e praticar para ver se consegue manipular. Então, se não pegar, é que nem andar de bicicleta. Se não pegar a bicicleta e não começar a pedalar, não sai do lugar. Não aprende nunca. Então, assim, é prática, é treino e prática, tá, povo? Que nem academia também, né? Academia é outra coisa, né? Tipo, a gente no começo não sabe fazer nada, faz tudo errado, os exercícios, depois vai pegando jeito, cansa pra caramba, quase morre de dor, mas depois a gente pega o jeito e a coisa vai, né? Então, matemática do mesmo jeito, mesmo princípio. Então, vocês têm que pegar e treinar bastante que tudo vai dar certo. Pessoal, eu vou quebrar em 2 vídeos, porque o meu nenê começou a chorar e eu quero ver o que tá acontecendo com ela, tá bom? Aí a gente vê os outros 2 limites fundamentais num vídeo separado, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Logo, logo eu vou colocar o outro vídeo na plataforma para vocês também. Tchau, tchau.